Oi, pessoal! Tô aqui de volta. Dessa vez vou fazer uma partilha mais voltada para o universo da literatura. Quem me conhece sabe que eu falo bastante sobre essa autora. E antes de começar a propriamente falar dela, eu dou as boas-vindas a você que está chegando agora no canal Uma Questão de Narrativa e também para você que já passou por aqui antes e já me segue. Eu sou a Nicole, eu compartilho bastante sobre ficção e consciência ecológica e essa construção de novos imaginários para esse mundo em transição. E eu convido você, que ainda não me segue, a acompanhar aqui o conteúdo do canal e também a dialogar comigo no espaço dos comentários. Inclusive, também tenho um outro convite para fazer para vocês, que é da minha newsletter, chamada Longe do Ruído. Uma partilha que acontece por e-mail, a inscrição é gratuita e lá eu partilho mais textos, inclusive um pouquinho de prosa poética. Convido vocês a conhecerem um pouco desse trabalho também. Hoje eu vou falar sobre Ursula Le Guin. Essa é uma autora que muita gente já conhece, apesar de ela merecer uma popularidade muito maior, né, um reconhecimento muito mais amplo. Ela é bem conhecida nesse universo de ficção especulativa, de fantasia, e eu tô com alguns livros dela físicos aqui. Ela é bastante reconhecida pelo trabalho da Mão Esquerda da Escuridão, por exemplo, que foi a primeira leitura que eu fiz com relação ao trabalho dela, já há mais de 10 anos, se eu não tô enganada, quando eu fiz um daqueles cursos abertos de internet sobre literatura, né, de uma universidade no exterior, e eu fiquei muito impressionada com a maneira como ela trabalhou a temática, né, porque ela cria um mundo em que as perspectivas que a gente tem sobre as questões meteorológicas, né, de referencial de frio e calor, assim como as questões de gênero, né, a definição do que é homem, mulher, feminino e masculino, elas são completamente quebradas, né? Não é nem questionadas. Ela apresenta um universo em que as possibilidades são outras, a construção, né, biológica e toda a definição de sociedade é outra, e os referenciais que nós sustentamos deixam de fazer sentido. E é uma escrita que, pelo menos naquele momento de leitura, eu achei um pouco desafiadora, assim, enquanto linguagem e construção, mas que foi uma leitura mais curta, como eram os materiais do curso e como eu tenho reparado que são os materiais dela, né? Se a gente for ver, não são livros muito grossos, de maneira geral, apesar de que existem outras literaturas dela também. Floresta é o Nome do Mundo é um dos livros que chegou recentemente a tradução dele aqui, e ele trabalha muito diretamente questões socioambientais, né? Tá aqui. O planeta Ati era um verdadeiro paraíso coberto por densas e colossais florestas. Seus habitantes humanoides com um pouco mais de 1 metro de altura e corpos cobertos por pelos verdes e sedosos viviam em paz. Então outros vieram, muito mais altos, de pele lisa. Eles caíram do céu e começaram a desbravar o território ao seu redor, enxergando os nativos como meros animais selvagens. Eles vieram de um mundo em ruínas e superpovoado, faminto por matérias-primas, madeira e grãos. A Terra. Sem precedentes culturais para tirania, escravidão ou guerra, os nativos encontram-se à mercê de seus novos e brutais colonizadores. Quando o desespero atinge níveis inimagináveis, uma revolução é inevitável. Cada golpe contra os invasores será um golpe contra a sua própria humanidade, mas os conquistadores alienígenas os ensinaram a odiar, e não há como voltar atrás. Essa é uma história que é mais obviamente voltada para questões socioambientais, e inclusive deu margem para outros produtos culturais que foram criados depois e que a própria Ursula questiona. Mas eu sinto que a gente, quando pensa às vezes em questões socioambientais, pensa muito nessas narrativas que de fato já tem isso no título ou na descrição. Mas é interessante a gente lembrar que algumas narrativas que podem trabalhar isso de formas talvez menos óbvias também podem trazer temas de reflexão ecológica. E para mim, uma delas é esse aqui, que é uma edição linda e tem vários questionamentos sobre as ilustrações e representações desse feiticeiro que a própria Ursula faz. E
O Feiticeiro de Terra-Mar, na verdade, tem uma série, né? Esse é o primeiro livro do ciclo Terra-Mar, é o volume 1. Já foram lançados 4 na tradução brasileira mais recente, né, da editora Morro Branco, e existem 6 no total. Ela coloca aqui: Terra-Mar é um mundo mágico quase inexplorado, formado por centenas de ilhas que apresentam cada uma à sua maneira vislumbres de poder e mistérios. Magos, bruxas e criaturas míticas povoam esse extraordinário arquipélago. Em O Feiticeiro de Terra-Mar, primeiro volume da saga, acompanhamos Ged, um jovem feiticeiro que busca descobrir seu caminho em meio a incertezas e imprudências da juventude. À medida que a magnitude do seu poder é revelada, a harmonia do mundo e as leis da magia são colocadas à prova. Nenhum homem deve alterar o equilíbrio entre a vida e a morte. Agora o feiticeiro precisa iniciar a jornada que o apresentará grandiosas palavras de poder. O fará encarar dragões ancestrais, navegar por mares desconhecidos e atravessar os portões da morte para enfrentar a sombria criatura que ameaça não só Ged Terra-Mar, mas os tênues limites entre a luz e a escuridão. Aclamada como uma das melhores séries de fantasia de todos os tempos e ganhadora de principais prêmios como Locus e Hugo, a obra de Ursula Le Guin se tornou referência e inspiração para a literatura fantástica mundial. E chega agora em versão definitiva com ilustrações do inigualável Charles Vess. Essa é uma obra que foi pensada para um público infanto-juvenil, jovem adulto, e também é um livro fininho, né? Ele tem em torno de 200 páginas, e é uma história de fantasia, né? De fato, aqui é uma questão do feiticeiro que vai para a escola de magia, também foi uma das histórias que trouxe isso pela primeira vez. E eu sinto que, além das questões de representatividade que ela traz aqui, né, do feiticeiro ser uma pessoa não branca, e de só mais pra frente ela ir apresentando melhores personagens femininas nesse universo, e ter aqui uma parte da própria Úrsula apresentando o questionamento dela sobre isso, por conta dos referenciais, né, e do próprio olhar de mundo que ela tinha na época, é uma história que a relação do feiticeiro com o mundo, a descoberta das camadas dele mesmo, a relação dele com as palavras para poder desenvolver o seu poder, né, e o conhecimento do que está ao redor, a maneira como são apresentados os dragões e outras coisas é tipo... Nossa, é tipo, que eu tô falando? É algo com uma construção que nos promove muita reflexão e que traz aí camadas de consciência socioambiental e ecológica muito presentes. Porque a nossa relação com o ambiente ao nosso redor, com as relações que a gente constrói, inclusive com outros seres humanos, e com o nosso autoconhecimento, elas são muito importantes para o desenvolvimento de consciência ecológica. Só a gente perceber que jogar papel no chão e cortar árvores é ruim é muito pouco para que a gente de fato se conecte com os elementos ao nosso redor e perceba o impacto das nossas interações. Então eu sinto que trazer histórias que também por meio de fantasia, metáforas e outras construções promovam outros pensamentos é muito importante. O que me motivou muito a ler esse livro foi uma aula que foi oferecida num festival internacional que falou sobre ficção decolonial. E ela mostrou ilustrações desse livro e comentou sobre isso. E eu falei, nossa, eu nem sabia que tinha uma história que trouxesse essas perspectivas de autoconhecimento e sombra e outras relações, né? Porque isso é um arquétipo muito presente na construção de quem estuda Jornada do Herói, né? E vê esse referencial. E quando ela falou isso, e eu vi que a tradução tinha já saído há pouco tempo, eu falei, pronto, é esse mesmo que vai ser o meu próximo livro. E além de ter 0 arrependimentos, ficou uma super referência pra mim, porque a maneira como apresenta essa relação de autoconhecimento, nossa, assim, se eu compartilhar muito, eu vou dar spoilers muito importantes pra vocês. Mas é bem surpreendente, apesar de ser uma história que, assim, é bem fácil de acompanhar e ela tem um ritmo muito diferente para quem tá acostumado hoje em dia com essa coisa de eventos e ganchos um atrás do outro, né, por conta desse nosso ritmo acelerado, mas ainda assim é bem surpreendente e vale bastante a pena a gente trazer para o nosso repertório. E outra coisa que eu queria comentar da Úrsula é esse aqui, a teoria da bolsa de ficção.
Isso aqui, na verdade, é um ensaio dela e é um artigo que, se eu não me engano, está disponível online na versão em inglês, né, para quem quer fazer essa leitura mais longa na tela. Uma coisa muito curiosa, porque se vocês repararem, né, as páginas elas têm essa costura aqui, porque ela serve para guardar esses cartões, tá vendo? Entre as páginas. Então, o preço do livro, né, quando a gente compra, ele tá também bancando essa produção artesanal e super especial, que são alguns cards que vem aqui dentro. E essa é uma reflexão que a Ursula faz justamente sobre essa ideia de bolsa de carregar, né? Quando eu li pela primeira vez esse título, Teoria da Bolsa de Ficção, eu lembrei de Bolsa de Valores. Mas eu pensei, por que ela estaria falando sobre isso, né? E aí que eu entendi que realmente era purse, né? Que ela tá falando de uma bolsa de você poder transportar as coisas de um lugar para o outro. E ela comenta sobre isso no texto, né? Sobre essa questão de você poder realmente transportar palavras. Desculpa, perdão a minha distração aqui. É que eu tava procurando aqui uma coisa que tava escrita numa parte desse texto, mas eu não tô encontrando agora. Vamos ver se eu encontro depois. E, enfim, ele comenta um pouco sobre o processo de tradução e tem algumas reflexões posteriores. E uma das coisas muito interessantes nessa reflexão é que a Ursula ela tem várias palestras, partilhas, tem até um documentário que está disponível numa plataforma de streaming nacional que fala bastante sobre essa questão da gente repensar o nosso referencial de narrativas, né? A ancestralidade, esse olhar para os povos originários, que era uma vivência muito forte para ela. Então, essas são histórias e também partilhas reflexivas de uma autora que de fato tinha essa relação e essa reflexão e que construiu, inclusive, narrativas pouco convencionais, né, tanto nos seus protagonistas quanto em formas um pouco de narrar, e que a gente consegue ver que, assim, ela obteve um reconhecimento, ela conseguiu publicar bastante coisa e ela trouxe um olhar que foge bastante dessa nossa centralização mais ocidental, dessa noção, né, hierárquica, dessa construção urbana, desses referenciais que parecem inescapáveis nos nossos imaginários. Então, um dos motivos para eu trazer os conteúdos dela para cá é justamente para a gente pensar que, assim, isso inclusive já foi levantado, né? A gente já tem pessoas que há décadas atrás estavam produzindo conteúdos que fugiam, né, de certas... Fugiam não, né? Que promoviam novos olhares com relação a tradições tão fortemente implementadas e que obtiveram amplo reconhecimento fazendo os trabalhos dessa forma. Então, para quem quer conhecer formas de pautar mais os trabalhos na ancestralidade, de trabalhar as questões ecológicas por outros prismas, eu recomendo bastante conhecer os trabalhos desta autora aqui. Valeu pela companhia e até a próxima!